Pós-fácil. A didática. Conceituar didática está longe de ser uma tarefa fácil. Em apertada síntese, seria a técnica de otimizar a transmissão de conhecimentos ou a arte de ensinar. Obviamente, cabe-nos atentar para o nível de consciência dos alunos e utilizar uma linguagem adequada ao grau de desenvolvimento do educando. As jornadas épicas dos nossos heróicos combatentes contra musculosos e ardilosos adversários, os touros, os dragões, os minotauros e outros símbolos de nossa animalidade, portam um componente didático e perpetuam-se no imaginário popular através dos séculos. Tais educandos talvez ainda não estejam acostumados com a racionalidade filosófica e prefiram outros instrumentos evolutivos. Aliás, os artefatos culturais. Nada disso. Viva a racionalidade! Não precisamos de mais nada. Será mesmo? Bons pensadores advogam que a humanidade não tenha superado sua demanda por uma didática simbólica. E talvez não precisemos superá-la, mas sim integrá-la. Particularmente, opto por ficar com todas as ferramentas, incluindo a nossa prestigiada racionalidade e todos os demais recursos educacionais, sejam elas oriundos de símbolos, parábolas, alegorias, poesias, artes, etc. Afinal, por que eliminar a beleza e a eficácia didática das mais diversas possibilidades pedagógicas? Não se trata de minimizar a maiúscula importância da racionalidade que corretamente valorizamos, mas também de utilizarmos tudo o que estiver ao nosso alcance em prol de nossa evolução espiritual. A didática lúdica do jardim da infância, o simbolismo das artes, a razão filosófica e o pragmatismo matemático dos cursos de engenharia são igualmente bem-vindos. Fiquemos com tudo. Eureka! Basta descartarmos os reducionismos limitantes. Pois é, muitas vezes os símbolos alcançam aspectos didáticos que driblam alguns limites pessoais do educando, ou até mesmo os indigestos e já citados mecanismos de defesa do ego, em especial o da racionalização. Apesar de confessar minha predileção por argumentos racionais, admito que, ao invés de tecermos um enfadonho tratado filosófico sobre ética para as crianças flagradas em suas traquinagens, poderíamos simplesmente perguntar ao infante: o rei Arthur faria isso? Há muito tempo, nosso planeta apresenta farta simbologia do conflito entre o homem bestificado e o espiritualizado. A figura 25 mostra a divindade romana Mitras em luta contra seu touro ainda rebelde e indócil. A imagem representa o estado geral daquele momento social, século I, e possui profunda relação com a imagem do capítulo estágio 4 da presente obra, ou seja, em pleno calor da batalha, mas com vantagem para o heróico personagem mitológico. Amigo autor, achas que a era moderna atingiu a fase da luta contra seus touros ou chafurda em atoleiros primitivos e distrações cavernosas? Iniciamos nosso enfrentamento interior? As massas e os representantes eleitos por elas, salvo raras e honrosas exceções, estão acorrentados em cavernas e perdidos nos labirintos repletos de capim perfumado. Vale dizer, eles estão aquém dessa fase e sequer visualizaram a existência e a necessidade dos momentos evolutivos superiores. Vejamos dois exemplos comparativos entre os heróis antigos e os modernos. No imaginário da antiguidade, os heróis possuíam uma consciência elevada num corpo humano comum. A estrutura do herói moderno, lamentavelmente, baseia-se num ser de consciência comum que adquire um corpo potencializado por um acidente, uma tecnologia inovadora ou simplesmente por músculos avantajados. Antigamente, prestigiava-se a consciência elevada. Atualmente, enaltecem-se habilidades corpóreas ou tecnológicas. A diferença está posta. Coincidência? Todavia, apesar do cenário moderno parecer sombrio, lembremo-nos que a nossa jornada individual não depende nem está condicionada aos relinchos, berros ou mugidos ao nosso redor, pois compete somente a nós mesmos. Inegavelmente, somos os protagonistas de nossa jornada interior. Notemos que toda a simbologia do herói mostra-o em combate solitário ou em destaque perante a massa. Vejamos o caso da clássica imagem que simboliza a luta heróica entre São Jorge e um dragão alado, figura 26.
Interessante notar a posição de superioridade do cavaleiro, o que denota estar ele prestes a vencer o ardiloso ente mitológico, utilizando para isso sua lança e seu cavalo branco, devidamente domado, virtudes, para o enfrentamento. No trato com grandes massas humanas, os símbolos também exercem importante influência. Eles poderão ter grande valia para os que deles necessitem. Deixo aqui uma afirmação ainda mais provocativa. A subversão da didática simbólica deslustra e compromete espiritualmente seu praticante. Um grande e pouco estudado problema da modernidade é a desvalorização do imaginário e até mesmo a guerra para subvertê-lo. O desprezo, deturpação do simbólico e o nocaute da beleza pelo utilitarismo são problemas consideráveis e requerem resgate e atuação humanitária emergencial. Eis uma das grandes causas, ainda ignorada, dos problemas éticos de nosso tempo que somente o futuro revelará em toda a sua profundidade. Vejamos o caso dos heróis das películas hollywoodianas da era moderna e dos filmes de ação. Muitos deles são movidos por interesses egocêntricos ou, pior, por vingança. A modernidade, lamentavelmente, incentiva a banalização e até mesmo a inversão dos papéis educativos das figuras heróicas. A didática para as massas juvenis deveria focar nos nobres sentimentos ou nas motivações altruístas do paladino. Todavia, ao invés disso, os veículos de massa tecem homenagens ao horrendo, ao vulgar, aos ídolos com pés de barro e motivados por sentimentos revanchistas, em plena inversão dos valores morais. As consequências dessa deseducação e desses conteúdos de baixíssimo nível são sorrateiras e mais nefastas do que os incautos defensores do relativismo moral podem imaginar. Ofertamos vários exemplos clássicos da boa didática simbólica e profunda. Vejamos o caso de Teseu, o grande herói mitológico ateniense, que foi retratado no momento em que golpeava sua animalidade, representada pela figura do Minotauro, figura 27. O sétimo trabalho de Hércules, por sua vez, segue em simbologia similar. O mito conta que o destemido personagem enfrentou um touro enraivecido que aterrorizava o povo da ilha grega de Creta, pois o rei local não teve coragem de sacrificar um animal tão bonito. Desnecessário esclarecermos a óbvia referência aos apegos narcísicos e hedonistas envolvidos no sacrifício do belo animal. Nosso Hercúleo, protagonista, não apenas capturou a ameaçadora besta, mas também montou-a e conduziu-a adequadamente até seu destino. O simbolismo está evidente. Figura 28. Gilgamesh, por sua vez, enfrenta um animal alado de expressões nada amistosas. Diferentemente do retrato de São Jorge, em que a batalha parece estar em seu final e o protagonista em posição de superioridade, o valente herói assírio foi retratado no que parece o início do combate. Figura 29. Em outro momento evolutivo, finda a luta e devidamente adestrado o animal, Lao Tse, 604-517 a.C., foi representado montado num touro pacificado, conduzindo-o harmonicamente. Sereno e sem nenhuma dificuldade, o lendário filósofo chinês retorna ao lar rodeado por elementos que nos transmitem suavidade e paz interior. Figura 30. Qualquer semelhança com a gravura do sexto estágio de nossa aventura não nos parece mera coincidência. Por fim, podemos encontrar componentes simbólicos com funções didáticas e em profunda sintonia com a jornada de nosso valente peregrino Zen rumo à sua iluminação. Procurei sintetizá-las e integrá-las à minha própria perspectiva. Se não, vejamos. A procura. Um movimento intuitivo, ainda sem objetivo claro. Os rastros. Surgimento de um caminho a seguir. O vislumbre. A convicção de estar no caminho correto. A luta. Coragem para enfrentar-se. Fim das esquivas infantis. O treinamento. Lucidez, disciplina e autodomínio. A sintonia. O fardo transforma-se em força, alegria e suavidade. A não dualidade. Quietude. Edificação da ponte entre mente e espírito. O vazio. Travessia da ponte. Nada sobra, nada falta. A fonte. Plenitude. O Dharma, Cristo, vive em mim. Os missionários.
A espiral vibra com paixão e abnegação. Em um mundo sonolento e embriagado pelo materialismo, assistimos tristes espetáculos narcísicos e fanatismos ideológicos de toda natureza, individualismos e coletivismos patológicos. A escolha entre a animalidade e a espiritualidade sempre esteve à nossa disposição, e nela enfrentamos o chamado bom combate. Cabe-nos o endereçamento das seguintes questões. Qual foi nossa escolha hoje? Nosso próximo movimento mental, sentimental, atitudinal alimentará nossa animalidade ou espiritualidade? Lembre-se, a escolha foi, é e sempre será personalíssima. O simbólico, o lúdico e o imaginário têm sido disputados por ideologias políticas. O edificante uso didático foi deturbado em ferramental de manipulação. Desviando-se furtivamente da razão, a retórica populista distorce simbologias para invadir mentes invigilantes. Os peregrinos zen, bem como os amantes dos valores cristãos, necessitam de atenção para não serem vítimas nem do paradigma isolacionista que serve ao egocentrismo, muito menos do coletivismo que ceifa a individualidade e sucumbe ao fanatismo. A solução não está no reducionismo ou na desconexão adjetivada de cartesiana, mas sim na sintonia mental, sentimental, atitudinal com a nossa essência espiritual. Lembremos que algumas vertentes transcendentes afirmam estarmos em plena transição-evolução planetária para graus mais sutis de existência. Portanto, urge pacificarmos nosso touro. Eventuais desafios exteriores devem ceder espaço a outros prioritários, a saber, os interiores. Os incômodos exteriores do cotidiano mundano, na verdade, sempre foram mensagens cifradas para o despertamento interior. As vicissitudes da vida, embora indesejáveis, movimentam nosso animal para que possamos encontrar suas pegadas. Tudo e todos que nos incomodam são severos professores, exatamente como as preciosas lições daquele karateca que nos atingiu nas aulinhas de karatê, ensinando-nos as deficiências de nossa luta. Tais golpes atingiram nossa persona transitória, mas edificaram nosso espírito perene. Nas parábolas cristãs, Jesus não oferta a paz egóica, mas sim a espiritual. Eis o pão que alimenta o espírito. O bom combate nunca foi contra o exterior nem contra nosso próximo. Paradoxalmente, a proposta cristã da compaixão, até mesmo pelos nossos verdugos, o que não significa sucumbir a eles, também nos convida à nossa própria alforria espiritual. Nas palavras de Xavier Emanuel, em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Bacana, caro autor. Notei que sua espiritualidade apresenta um certo paralelismo entre a sabedoria zen e algumas vertentes cristãs. Estou errado? Permita-me outra resposta chistosa. Nem certo, nem errado. Não estou preso a rótulos, mas se quiseres alguma nomenclatura para designar meu estilo filosófico, espiritualista ou como pesquisador desses temas, sugiro minha obra intitulada Espiritualidade Consciente, uma opção existencial acolhedora, respeitosa e integrativa a todas essas maravilhosas vertentes a serviço do bem, as quais considero verdadeiros portentos de sabedoria. Sobre minha particular busca por similaridades e associações entre as mais diversas correntes transcendentes, a referida indicação ofertará ao ouvinte um fraternal abraço epistemológico. No tocante à simbologia da espada, citada por Xavier Emanuel, os touros apontam-na para o próximo. Opostamente, a espada do Cristo está fincada no solo da crucificação. Imune às hostilidades exteriores, o notável Nazareno realmente venceu o mundo e deixou-nos, dentre outros sábios conselhos, o seguinte mandamento: embainha tua espada. Pois bem, ao embainharmos nossas espadas, o espiritual prevalece sobre o material. Assim, podemos dizer que cavaleiro e cavalo retornaram aos seus devidos lugares. Relembremos, ao final desta jornada, a transformação de Saulo em Paulo. Saulo participara do mau combate exterior. Paulo, por sua vez, dignificou-se através da boa peleia interior. Permitam-me outra paráfrase. Em plena juventude, Paulo, então Saulo,
Teceu armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. O jovem Saulo conquistou o mundo exterior e ostentava beleza, riqueza e poder. A pergunta é: diante da conquista da glória exterior, por que agonizava em seu interior? A resposta está contida no mesmo testemunho xavieriano e inicia-se pelo capítulo intitulado Combate Interior. O exegeta, após revelar que Saulo perseguira, ferira e condenara cristãos, seguiu pela inglória disputa exterior. Somente após a elevação de sua consciência, voltou-se para a boa contenda. Se não vejamos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. No mais, devo dizer que avanços tecnológicos precedem o moral. Nutro-me da esperança alvissareira de que a humanidade encontre o equilíbrio entre a evolução dos iPads e iPhones e o progresso espiritual. Advogo o casamento entre tecnologia e ética. Enfim, uma inteligência alicerçada em valores morais. Para tanto, devemos abandonar as contendas de Saulo e praticarmos o embate de Paulo. Em linguagem zen, domarmos nosso touro e, montados nele, retornarmos à nossa verdadeira morada. Afinal, não queremos o uso tecnológico para a fabricação de mísseis destruidores, muito menos saulos, touros ou tigres próximos dos botões de lançamento. Compreendi perfeitamente a didática desse autor. Ele nem parece tão maluco assim. Porém, como exercitarei meu próprio heroísmo nisso tudo? A resposta numa única palavra: escolhas. Abundam exemplos de ações edificantes dos abnegados benfeitores que nos precederam. Não tenho dúvida que a didática exemplarista do herói, se bem aplicada, auxiliará a jornada humana. Relembremos o modelo setenário. Os conflitos realmente relevantes de nossa jornada concentram-se na escolha entre o quaternário mundano e o trino transcendente. O herói escolhe o transcendente, o eterno, enfim, o espiritual. A galhardia paga o preço da opção pelo perene e a tibiez sucumbe ao transitório. Justamente na escolha entre o fugaz e o eterno, ou seja, entre o material e o espiritual, emerge a possibilidade do fraco tornar-se forte, de Saulo batizar-se Paulo, de peregrinos zen converterem-se em iluminados zen, do homem velho parir o novo e do quaternário alinhar-se ao ternário. Nesse momento, o guerreiro embainha a espada, o prisioneiro liberta-se da caverna, o boiadeiro monta o boi, a elegância cativa o vulgar, a moralidade enternece a animalidade e o bruto pacifica-se. Eis a vitória do infinito sobre o passageiro, do sutil sobre o grosseiro, por fim, da espiritualidade sobre a materialidade. Eis o heroísmo, eis a didática, eis o zen, eis o Cristo.